Se você aprender apenas uma coisa sobre economia e investimentos, aprenda isso. Quando o mercado de juros começa a se comportar de forma estranha, algo grande está se formando. Não é opinião, não é previsão, é consequência lógica. A maioria das pessoas acompanha o dólar, a bolsa, a Selic, as manchetes do dia. Mas os investidores mais experientes observam algo muito mais silencioso, algo que quase nunca vira notícia, mas que historicamente antecipa crises, desacelerações e mudanças profundas de cenário. A curva de juros. E hoje no Brasil, essa curva está gritando. O problema é que quase ninguém está ouvindo. A curva de juros não é um conceito complicado, apesar de parecer. Na prática, ela mostra quanto o mercado exige de retorno para emprestar dinheiro ao governo por diferentes prazos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Os juros de curto prazo refletem decisões imediatas do Banco Central, política monetária, inflação corrente. Já os juros de longo prazo refletem algo muito mais profundo: confiança no país, expectativa de crescimento, risco fiscal, inflação futura e estabilidade econômica ao longo dos próximos anos. Quando esses dois lados da curva entram em conflito, quando a história contada pelo curto prazo não bate com a história contada pelo longo prazo, o mercado está sinalizando que algo não fecha. E hoje, no Brasil, não está fechando. Nos últimos meses, vimos a Selic iniciar um ciclo de queda. O discurso oficial fala em inflação sob controle, crescimento gradual e normalização da política monetária. Para o investidor comum, isso soa como alívio. Juros caindo significam crédito mais barato, consumo mais forte, bolsa subindo. Mas enquanto o curto prazo comemora, o longo prazo permanece desconfiado. Os juros longos continuam elevados, resistentes, teimosos. Isso significa uma coisa muito simples. O mercado não acredita que essa queda de juros será sustentável. Ele não acredita que a inflação ficará baixa por muito tempo. Não acredita que a dívida pública será estabilizada sem custos. Não acredita que o crescimento virá sem gerar novos desequilíbrios. E quando investidores não confiam no futuro, eles fazem a única coisa racional possível: cobram mais caro para emprestar dinheiro. Esse ponto é fundamental, porque muitos brasileiros acreditam que a Selic é o indicador mais importante da economia. Mas a Selic é o presente. A curva de juros é o futuro. A Selic pode cair por decisão política ou técnica do Banco Central. Os juros longos só caem quando o mercado acredita. E hoje, o mercado está dizendo, em silêncio, mas de forma clara: existe um risco estrutural à frente. Algo pode dar errado no meio do caminho. Historicamente, quando essa mensagem aparece, ela nunca surge sem motivo. Esse padrão não é exclusivo do Brasil. Ele se repete em praticamente todos os países e em todos os grandes ciclos econômicos. Sempre que a curva de juros sinalizou desconfiança persistente no longo prazo, o que veio depois foi um período de crescimento mais fraco, crises fiscais, inflação resistente ou ajustes dolorosos. O problema é que esses efeitos não aparecem imediatamente. Existe um atraso natural entre o sinal e a consequência. E é justamente nesse intervalo que a maioria das pessoas se sente confortável demais para se proteger. O Brasil, especificamente, vive um ciclo muito conhecido por investidores globais. Um ciclo clássico de endividamento. O roteiro costuma ser o mesmo. Primeiro, o governo aumenta gastos para estimular crescimento ou atender demandas sociais. Em seguida, a dívida pública cresce mais rápido do que a economia. Num primeiro momento, isso parece administrável. Mas com o tempo, o mercado começa a exigir juros maiores para financiar esse endividamento. O custo da dívida aumenta, pressionando o orçamento público. O espaço para investimentos produtivos diminui. O crescimento desacelera e, mais cedo ou mais tarde,
O ajuste se torna inevitável. A curva de juros não cria esse ciclo. Ela apenas o antecipa. Muita gente olha para indicadores de curto prazo e diz: mas a economia ainda está crescendo. E isso é verdade. Mas esse é justamente o ponto mais perigoso de todo o ciclo econômico. Crises raramente começam quando tudo está ruim. Elas começam quando parece que está tudo sob controle. O crédito ainda flui. O consumo ainda acontece. O mercado de trabalho ainda mostra resiliência. Os dados não parecem alarmantes. Mas, por baixo da superfície, o sistema vai ficando mais frágil. Pequenos choques passam a ter impactos maiores. A margem de erro diminui. E a curva de juros percebe isso antes de qualquer outro indicador. Existe também um erro psicológico profundo que se repete entre investidores brasileiros. Não é falta de informação. Hoje, informação é abundante. O problema é comportamento. As pessoas reagem ao que já aconteceu. Compram quando tudo parece seguro. Se protegem quando o risco já explodiu. Elas se sentem confortáveis quando deveriam estar cautelosas. E entram em pânico quando deveriam estar racionais. Investidores experientes fazem exatamente o oposto. Eles observam sinais silenciosos. Eles agem quando ainda não há consenso. Eles se preparam quando o desconforto ainda é psicológico, não financeiro. A curva de juros é um desses sinais silenciosos. Ela não fala em manchetes. Ela não viraliza em redes sociais. Mas ela carrega a opinião coletiva de quem realmente coloca dinheiro em risco. E hoje, essa opinião coletiva está dizendo algo muito claro. Crescer sem gerar inflação será difícil. O custo da dívida continuará pressionando o orçamento público. O crédito ficará mais seletivo. Empresas mais endividadas enfrentarão dificuldades. Ativos que dependem fortemente de juros baixos podem passar por ajustes dolorosos. Isso não significa um colapso imediato. Significa um ambiente traiçoeiro, onde erros custam caro e onde a margem para decisões impulsivas é mínima. Esse cenário afeta diretamente a vida real. Afeta financiamentos imobiliários, crédito para empresas, geração de empregos, investimentos em infraestrutura, decisões de expansão. Quando os juros longos permanecem elevados, muitos projetos simplesmente deixam de existir. Não porque não seriam úteis, mas porque não fecham a conta. O prédio não é construído. A fábrica não é expandida. A contratação não acontece. A economia vai desacelerando não por um choque abrupto, mas por uma soma de decisões que deixam de ser tomadas. Ao mesmo tempo, é comum ver a Bolsa de Valores contar uma história diferente. Mercados acionários podem subir por longos períodos mesmo quando os fundamentos começam a se deteriorar. Liquidez engana. Narrativa engana. Otimismo coletivo engana. Mas juros longos não mentem. Eles não refletem esperança. Refletem risco. E hoje, o risco percebido do Brasil segue elevado. Toda a crise econômica relevante vem acompanhada de uma frase muito conhecida. Dessa vez, é diferente. As pessoas dizem que o país mudou, que as instituições são mais fortes, que aprendemos com o passado. Às vezes, há avanços reais. Mas os ciclos continuam existindo. Ignorar sinais da curva de juros sempre foi um erro caro. Não porque ela acerta datas, mas porque ela acerta direções. Diante desse cenário, o investidor inteligente não entra em pânico. Ele não tenta prever exatamente quando algo vai acontecer. Ele entende que prever datas é uma ilusão. Em vez disso, ele faz perguntas simples e poderosas. Meu portfólio sobreviveria se os juros ficassem altos por mais tempo do que o esperado? Estou excessivamente dependente de crédito barato? Tenho diversificação real ou apenas ativos que se comportam da mesma forma em cenários adversos? Essas perguntas não geram manchetes,
mas salvam patrimônio. Diversificação, aliás, não é uma estratégia de moda. É uma estratégia de sobrevivência. Diversificar não significa buscar o maior retorno possível. Significa evitar destruição permanente de capital. Significa aceitar que diferentes ativos se comportam de maneiras diferentes em cenários distintos. A curva de juros está dizendo claramente: prepare-se para volatilidade, incerteza e surpresas. Quem ignora esse aviso geralmente aprende da forma mais cara possível. O maior erro que alguém pode cometer em ciclos como este é reagir tarde demais. Quando a mídia começar a falar abertamente em crise, o mercado já terá se ajustado. Quando o crédito apertar de forma visível, muitas oportunidades já terão passado. Preparação acontece quando ainda parece cedo demais. Quando ainda parece exagero. Quando ainda é desconfortável. Mas é exatamente aí que ela funciona. A curva de juros não faz previsões. Ela reflete decisões humanas. Medo, confiança, incerteza, prudência. Hoje, ela está alertando que o Brasil enfrenta decisões difíceis à frente. Ignorar esse alerta não impede o ciclo de acontecer. Apenas torna você mais vulnerável a ele. Nos mercados, quem escuta cedo sobrevive. Quem ignora, aprende do jeito difícil. A pergunta não é se você concorda com essa leitura. A pergunta é se você está ouvindo. Porque ao longo da história, os maiores riscos quase sempre se disfarçaram de normalidade e quase sempre avisaram antes, de forma silenciosa, para quem estava disposto a prestar atenção.